Câmara aprovou ontem o novo marco legal para o saneamento básico brasileiro. Esse projeto de lei altera as regras para a prestação de serviços, facilitando a entrada de empresas privadas no mercado, com a promessa de universalizar o acesso no Brasil. Os deputados ainda votarão destaques a esse texto base antes de encaminhá-lo ao Senado. A gente conversa agora com a socióloga Francisca Dalgisa da Silva, que é diretora-presidente da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp. Olá, professora! Bem-vinda de volta aqui, tudo bom? Tudo bem, e você, Thalita? Eu que agradeço a oportunidade de novamente contribuir com o programa. Da última vez, inclusive, a gente falou justamente sobre isso, sobre os riscos da privatização do saneamento no Brasil. Agora esse texto base passa. É, de fato, a privatização da água o que está acontecendo? Com toda certeza. O projeto ele foi pensado, está totalmente estruturado, facilitar a privatização do setor, para entregar os municípios rentáveis na mão do capital privado para exploração, né? Ele não foca, ele não tem aquele objetivo, como a gente costuma ler nos jornais, a grande mídia vem divulgando, que é atender a criancinha que está com o pé no esgoto, né? Aquele discurso para enganar a população. Na verdade, o que está por trás são grandes corporações interessadas na privatização e aí, claro, no encarecimento da água, na privação da água, a população mais pobre. Pois é, porque hoje eu ouvi jornalistas analisando e dizendo isso. Não, é inadmissível a gente chegar em 2019 com as crianças com o pé ali na sujeira, no esgoto e não tendo acesso a encanamento. É inadmissível. Mas essa promessa, isso que se promete de universalizar, não vai acontecer porque essas regiões mais pobres não dão lucro. Com certeza não. E o que eles chamam de inadmissível, eu diria que é inadmissível o país não ter uma política estruturada de saneamento básico, com recursos direcionados, com indicadores que façam a medição da implementação de serviços. O que nós temos no Brasil é uma política deficitária ao longo dos anos, ela vem por soluços. Durante algum período ela é implementada, depois ela desaparece, depois é implementada de novo. O governo não tem a preocupação de investir no setor de saneamento e quer transferir a responsabilidade que é do setor público para o setor privado fazer, como se isso fosse viável. Como se o setor privado fosse filantrópico, tivesse aí para atender os pobres, os carentes, os oprimidos. Quem não tem saneamento no país hoje são os municípios pobres, são os municípios mais carentes. Você pega o exemplo de São Paulo, o estado de São Paulo, que a gente tem os melhores indicadores. E quanto maior for o município, melhores são os indicadores de atendimento, tanto de distribuição de água como de coleta. Excepcionalmente São Paulo, hoje todos os municípios operados pela Sabesp, que é uma estatal, têm os melhores indicadores do país. Quer dizer, a desculpa de que sendo público não é eficiente é mentira. O que é público pode ser eficiente, sim, desde que a população, desde que a sociedade seja voltada a fazer esse serviço público se tornar eficiente. O que eles querem mesmo é colocar a mão nos investimentos que já foram feitos pelo Estado, como é histórico no Brasil, já aconteceu em diversos setores, que o privado vem, se apropria daquilo que o governo, que o Estado, né, que as entidades públicas fizeram, e aí eles exploram com a margem de lucro que seja satisfatória ao enriquecimento, à acumulação de capital dessas empresas. É isso que a gente está assistindo, a repetição é mais do mesmo, não tem essa de atender criancinha, é enriquecer quem já é rico. Ou seja, foi uma grande derrota, né? Inclusive, a gente sempre conversa aqui que o Brasil está na contramão, então, enquanto muitos outros países estão voltando a estatizar esses serviços, o Brasil está privatizando. Sim, porque os países que fizeram essa privatização anterior, eles já sentiram que não dá certo, porque as empresas privadas, elas chegam e elas, além de piorar a qualidade do serviço prestado, tem um aumento excessivo de tarifa e faz com que a população se movimente para que essas empresas saiam dos seus municípios, dos seus estados. E o Brasil está fazendo o contrário. Como essas empresas já não encontram mais mercado nos países mais desenvolvidos, né, o Brasil, então, está trazendo elas para explorarem a população. Uma população que já é bastante, o suficientemente explorada, a gente já está aí no segundo lugar do país com maior desigualdade social do mundo, e o que a gente vai fazer é ampliar ainda mais as desigualdades no país, favorecer ainda mais as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor e jogar uma margem ainda maior de pessoas numa condição desumana, porque não ter água é a pior condição que o ser humano pode ter, não ter acesso à água, não ter acesso a esgoto. E o que o Estado está promovendo mais uma vez, que os nossos parlamentares estão promovendo mais uma vez, é um upgrade dessa, como poderia
até brincar com o termo, né, é um aumento das desigualdades no país, porque a população mais pobre vai continuar sem acesso, né, à água e ao esgoto. Sim. Por meio das... Desculpa, pode ir. Não, é só para completar, mas se você quiser completar... O que a gente percebe no Brasil, quando você analisa as estatísticas, esses municípios menores, assim, que têm maior dificuldade de acesso às áreas rurais, e a população que tem uma renda per capita de até um salário mínimo, hoje são as pessoas no país que não têm acesso ao saneamento, em função das dificuldades regionais que as empresas têm de chegar a essa população. Os investimentos são muito caros, o retorno financeiro para você levar uma adutora ou um serviço de atendimento a esses municípios é alto, e requer, então, que o Estado faça esse investimento com, a gente chama, payback de 20, 30, 40 anos, ou até mais, um retorno financeiro a perder de vista, ou seja, é um tipo de investimento que não se faz para obter lucro, se faz para levar uma condição mais digna de vida à população. Acreditar que as empresas privadas irão fazer esses investimentos com retorno para daqui a 20, 30 anos é a mesma coisa que acreditar em contos e lendas, né? Então você inventa toda uma narrativa para convencer a população, sendo que, do contrário, não é isso que vai acontecer. A gente já está assistindo o que foi esse processo de votação do projeto. Eles, na última hora, a gente estava ali discutindo o 3261, na hora de votar, apareceu um projeto do governo, né, que tinha sido apresentado pelo governo, 4261, para votação, com emendas dos parlamentares para melhorar o texto, para ficar parecido com o 3261, de forma com que a Câmara de Deputados tenha a palavra final sobre essa decisão. E a gente vai lá, a gente esteve presente maciçamente, representantes de toda a sociedade, todo o Brasil, movimentos estiveram presentes, movimentos sindicais em Brasília, conversando com os parlamentares, colocando para eles o que significa a privatização do setor, e mesmo assim eles não se sensibilizaram. Eles têm um produto a ser entregue, eles têm uma encomenda feita para o mercado, e eles não se sensibilizaram com os movimentos, com a nossa reivindicação. E eu considero, sim, Thalita, nós sofremos a sociedade brasileira ontem começou o início de mais uma grande derrota. Sim. Professora, muito obrigada pelas explicações e por trazer esse contraponto aqui para a gente, importantíssimo. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade e uma boa tarde a todos. Um abraço, até a próxima, até mais.